Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Primeira coisa, eu queria lembrá-los, se vocês ainda não enviaram as atividades do PET volume 1, que vocês enviem, tá? Eu estou analisando, não vou fazer uma devolutiva para vocês, porque assim que nós voltarmos, eu vou fazer a correção de todas as atividades dentro da sala de aula, tá? Mas é importante que vocês me enviem para eu ver se vocês estão fazendo, quais foram as dúvidas que foram surgindo, tá? Meu e-mail está no Facebook da escola, tá? Se quiserem mandar pelo Message também pode. E se alguém quiser pelo WhatsApp, é só tá pedindo que eu envie o meu WhatsApp, tá? Mas por esses meios dá para vocês me enviarem as atividades, tá? A primeira semana do PET volume 2 vai falar sobre inovações técnicas e as transformações que o espaço vem sofrendo aí ao longo da construção da vida em sociedade, tá? Então, o primeiro texto que o PET traz vai falar desde a produção manual até a Revolução Industrial, tá? Então, ele vai falar do processo artesanal em que as peças eram únicas, né? Que se produzia de forma mais lenta, até chegar na Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra, na Europa, tá? O texto tá bem simples, bem fácil de vocês compreenderem, tá? E outro detalhe, ele traz também uma tabela falando as fases, tá? E as características de todo o processo da Revolução Industrial. Então ele fala da primeira Revolução Industrial que aconteceu, né, no século XVIII lá na Inglaterra. Depois ele fala da segunda Revolução Industrial que teve início lá entre o século XIX até a metade do século XX. E ele traz a chamada terceira Revolução Industrial, que é o período em que a gente vive, que é o uso cada vez mais da tecnologia, né? Lembrando sempre que é interessante, a tabela veio bem clara com relação a isso, que ele vai falar que tudo isso é muito benéfico para a sociedade, o quanto que a sociedade evoluiu. Mas isso traz como consequência o que a gente chama de desemprego estrutural, que foi a substituição do homem pela máquina. Trabalho que antes precisava de 20, 30 homens para fazer e nem para realizarem esse trabalho, hoje uma máquina acaba fazendo sozinha e você reduz o número de trabalhadores, tá? Então o texto fala sobre isso, tá? Tem um vídeo também falando sobre a Revolução Industrial. Se vocês conseguirem, tiverem acesso, é interessante estar assistindo, tá? Vamos lá para as atividades. A primeira atividade é análise de imagem, né? Traz duas imagens, a primeira falando sobre a produção artesanal, a produção manual, né? Que até hoje a gente tem pessoas que realizam trabalho artesanal, que é um trabalho mais caro, pela delicadeza, por serem peças únicas. A segunda imagem mostra um grupo de mulheres lá no século XVII, né? Nos Estados Unidos, realizando trabalho com o tecido. Então, as atividades A, B e C estão relacionadas à interpretação dessas imagens. Na letra A, pede para vocês dizerem o que vocês observam no processo de produção dessas imagens. A segunda é com relação direcionada à questão 2, né? O que essas pessoas estão fazendo para você justificar. E a questão C, entre os dois tipos retratados, na sua opinião, qual que vocês acham que se produz mais e em melhor tempo, ou seja, produz mais em menos tempo? Qual das duas imagens, né? Lembrando sempre que se eu tenho uma pessoa trabalhando, o trabalho é mais lento, é mais simples, porque ela faz uma peça de cada vez. Se eu tenho várias pessoas, a produção dela é maior, é mais rápida, tá? A questão número 2 é sobre a segunda Revolução Industrial. Então, pede para vocês citarem dois elementos dessa época, tem na tabela, tá? A letra B qual o período de apogeu dessa etapa? O período foi o auge, tá na tabela também. Então, é a interpretação da tabela do texto, tá? A questão número 3 é para falar sobre as alterações que a indústria trouxe, tanto para a sociedade quanto para os trabalhadores. E a pergunta pessoal: você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias de hoje? Por isso a importância de interpretar o texto, saber quais foram esses mecanismos. A questão número 4
é para vocês fazerem uma pesquisa sobre o artesanato. Provavelmente você conhece alguém que faz artesanato, né? Então você vai pesquisar e dizer qual é o produto que essa pessoa faz, qual que é o material que ela utiliza, quais são as etapas da produção, né? Considerando o tipo de técnicas, quais são as dificuldades que esse trabalho gera e quais são as vantagens do produto artesanal em relação ao produto industrializado, tá? Então vou dar um exemplo. Eu produzo bichinhos de feltro, que é de tecido, né? Então qual é o meu objeto? São os bichinhos. Que material eu utilizo? Linha, tecido, né? Quais são as etapas? Desenhar, costurar e encher os bichinhos, né? Quais são as dificuldades? A dificuldade pode ser na costura, no fechamento do objeto. E quais são as vantagens? São peças únicas. Ninguém tem um objeto igual ao seu, porque cada objeto sai de uma maneira. A questão número 5 é a interpretação de uma charge, tá? E é para vocês fazerem um pequeno texto sobre o que está escrito na charge, tá bom? Boa semana de estudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau!